Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira. É verdade que Deus disse? Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui, ó, na descrição do vídeo. Vamos lá. Sabe, a lição de hoje vai falar um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, quando vai contar ali sobre a queda, né, do homem e da mulher. A queda ali do primeiro casal no Éden. E é interessante que a Bíblia começa a história dizendo que Satanás se transformou numa serpente, uma serpente que voava na época, que falava. A serpente era um dos animais mais lindos do jardim. Só que essa aqui era diferente, essa aqui falava. Imagina a serpente falando, voando. Eu aí a partir era mil. Era para ela ter feito isso também, mas ela ficou conversando com a serpente. Aí deixa eu te falar uma coisa, sempre que você parar para conversar, para papear com o inimigo, você vai cair. O bicho é astuto, é cheio do papo, cuidado que a lábia dele é boa e ele vai te enrolar. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 3 que a serpente, ela chega à mulher e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Veja, primeira coisa que ela faz, a serpente ela nunca aparece com a sua própria cara, né? Ela aqui procura o animal mais atraente e se transforma. Ela vai aparecer para você de forma atraente, uma forma que te chame a atenção. Tem gente que pensa que o diabo vai aparecer, né, com chifre, com aquele negócio lá para para alfinetar, né, para espetar. Não, ele vai aparecer de forma atraente, ele vai aparecer de uma forma que te chame a atenção. E assim foi com Eva, pareceu como uma serpente que voava e falava. A serpente já chamava muita atenção na época, e agora esta falando, então, no mínimo deveria fazer com que Eva ficasse preocupada, né, eu achasse estranho. Existia certamente muitas serpentes lindas e atraentes na época, mas nenhuma falava. Ela deveria já ficar preocupada com isso, né. Mas agora a serpente começa ainda fazendo uma pergunta aparentemente fácil de responder. Eu não sei se você como aluno, você já passou pela experiência de o professor ou a professora fazer aquela pergunta fácil. E quando o professor faz a pergunta fácil, todo mundo quer responder, né? Todo mundo levanta a mão logo e responde: eu sei, eu sei. Aqui o inimigo ele fez igualmente assim. Ele fez uma pergunta bem facinha de responder. E Eva, inocente, caiu no papo da serpente. Ei, ei, quando você perceber que é o inimigo que está falando, não dê assunto. Repreenda em nome de Jesus, se afaste, corra. Aqui ela deu assunto, né? Começou a conversar com a serpente. E de fato ela caiu na conversa. A serpente começou a colocar uma semente de dúvida, dizendo que Deus estava querendo esconder algo dela. Eva ficou curiosa. Eva deu vontade de ser como Deus, querer saber talvez o que Deus poderia estar escondendo, né? Eva, de fato, foi enganada pela serpente, né? A lição tem uma parte engrifada aqui que diz assim, ó: Satanás enganou Eva, fazendo acreditar que ela havia encontrado algo melhor. Mas Adão comeu o fruto totalmente consciente de que estava fazendo algo errado. Sabe, a Eva foi de fato enganada pela serpente, mas Adão não. Adão comeu porque era insuportável pensar em viver sem Eva. Adão comeu porque Adão amava Eva.
Adão sabia que Eva tinha errado, Adão sabia que Eva tinha falhado e Adão pensou: eu não consigo viver sem ela, eu escolho comer também por amor a ela. Sabe, e aqui você vai perceber que, de fato, a serpente enganou Adão, enganou Eva. E aqui você vai perceber que, de fato, Eva foi enganada, Adão escolheu pecar, e os nossos primeiros pais romperam ali aquela relação perfeita e criada entre Deus e os seus filhos. Sabe, a lição aqui nos diz que a estratégia de Satanás para quebrar a lealdade de Adão e Eva a Deus era aparentemente simples, mas incrivelmente eficaz. Ele usou um disfarce atraente, sem revelar sua verdadeira natureza. Sabe, e é isso que ele tem feito comigo, tem feito com você. Às vezes ele tem usado de estratégias simples, alguns disfarces atraentes, e de fato ele tem chamado a nossa atenção e conquistado a nossa adoração. Cuidado, nós precisamos cuidar. Diante de situações que nós possamos perceber que são duvidosas, que podem estar querendo nos tirar a atenção do Salvador, precisamos correr para o Salvador. Precisamos nos colocar de joelho, precisamos orar, precisamos clamar, e você vai perceber que Adão e Eva em nenhum momento consultaram o Senhor. Sempre que a gente não consultar o Senhor, nós vamos cair. Sempre consulte a vontade de Deus, o querer de Deus. Esteja disposto a viver isso, o adorando em espírito, em verdade e com todo o seu ser. Deus abençoe você e eu te espero aqui amanhã para a gente estudar mais uma lição.